Queridos amigos internautas, frequentadores do Centro Espírita Zico Horta, situado em Barra Mansa, Rio de Janeiro, é um prazer e é uma alegria estarmos juntos no dia de hoje, 31 de março de 2020. Há exatos 151 anos, desencarnava na França o grande codificador do Espiritismo, Senhor Professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, mais tarde conhecido com o pseudônimo de Allan Kardec. Trouxe uma luz para o mundo, descortinando o véu do contato entre o plano espiritual e o plano físico, nos mostrando as realidades que nos aguardavam no futuro. Nasceu numa antiga família de orientação católica, com tradição na magistratura e na advocacia, e desde cedo manifestou propensão para o estudo das ciências e da filosofia. Fez os seus estudos na escola de Pestalozzi, no castelo de Yverdon, na Suíça. Tornou-se um dos seus mais distintos discípulos e ativo propagador do seu método, que tão grande influência teve na reforma do ensino na França e na Alemanha. Aos 14 anos de idade já ensinava aos seus colegas menos adiantados, criando cursos gratuitos, e aos 18 anos bacharelou-se em Ciências e Letras. Concluídos os seus estudos, o jovem Rivail retornou ao seu país natal. Profundo conhecedor da língua alemã, traduzia para esse idioma diferentes obras de educação e de moral, com destaque para as obras de François Fenelon, pelas quais manifestava particular afeição. Conhecia a fundo os idiomas francês, alemão, inglês e neerlandês, além de dominar perfeitamente os idiomas italiano e espanhol. Era membro de diversas sociedades acadêmicas, entre as quais o Instituto Histórico de Paris e a Academia Real de Arras. Esta última, em concurso promovido em 1831, premiou-lhe uma memória com o tema "Qual é o sistema dos estudos mais de harmonia com as necessidades da época?". A 6 de fevereiro de 1832, casou-se com Amélie Gabrielle Boudet. Como pedagogo, o jovem Rivail dedicou-se à luta para uma maior democratização do ensino público. Entre 1835 e 1840, manteve em sua residência, a Rua de Sèvres, cursos gratuitos de química, física, anatomia comparada, astronomia e outros. Nesse período, preocupado com a didática, elaborou um manual de aritmética que foi adotado por décadas nas escolas francesas. Conforme seu próprio depoimento, publicado em obras póstumas, foi em 1854 que o professor Rivail ouviu falar pela primeira vez do fenômeno das mesas girantes, bastante difundido à época através do seu amigo Fortier, um magnetizador de longa data. Sem dar muita atenção ao relato naquele momento, atribuiu-o somente ao chamado magnetismo animal, do qual era estudioso. Apenas em maio de 1855, sua curiosidade se voltou efetivamente para as mesas, quando começou a frequentar tais reuniões. Durante este período, também tomou conhecimento da psicografia. Ele então teria tido contato com um espírito familiar, que supostamente teria passado a orientar os seus trabalhos. O pseudônimo Allan Kardec foi escolhido porque esta entidade teria revelado que ambos haviam vivido juntos em uma vida passada entre os druidas do povo celta na região da Gália, atual França. E Kardec nos diz sobre a doutrina. A doutrina espírita transforma completamente a perspectiva no futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser realidade. O estado das almas depois da morte não é mais um sistema, porém, o resultado da observação. Ergueu-se o véu e o mundo espiritual aparece-nos na plenitude de sua realidade prática. Não foram os homens que o descobriram pelo esforço de uma concepção engenhosa. São os próprios habitantes desse mundo que nos vêm descrever a sua situação. E aí Kardec, no fim de sua vida, nos seus últimos anos, se dedicou integralmente à divulgação do espiritismo entre os diversos simpatizantes e defendeu-o dos opositores através da Revista Espírita, ou Jornal de Estudos Psicológicos.
Já com cerca de 8 milhões de seguidores, faleceu em Paris a 31 de março de 1869, aos 64 anos de idade, em decorrência da ruptura de um aneurisma, quando trabalhava numa obra sobre as relações entre o magnetismo e o espiritismo, ao mesmo tempo que se preparava para uma mudança de local de trabalho. Está sepultado no cemitério de Père-Lachaise, uma célebre necrópole da capital francesa, e junto ao túmulo, erguido com os dômenes druídicos, acima de sua tumba está o seu lema: nascer, morrer, renascer, e ainda progredir sem cessar, tal é a lei. E assim, nós prestamos essa homenagem ao nosso querido professor Rivail, Allan Kardec, cuja o trabalho foi incansável na doutrina dos espíritos, nos trouxe o Pentateuco, a reforma do Evangelho e muitas outras obras que nos fizeram abrir os olhos para a realidade do mundo espiritual. E assim somos muito gratos a ele por tudo que nos fez e com certeza continua fazendo do plano espiritual.